Olá, querido aluno, seja bem-vindo ao nosso curso de ética mais uma vez. E o nosso estudo de hoje, ele vai tratar das categorias da ética. Ele vai se ocupar exatamente disso. Na verdade, esta aula, ela é uma exposição dos tipos de ética, conforme vimos na aula anterior. Devemos lembrar que a palavra ética, a palavra ethos, na língua grega, destaca a ação própria de alguém, mas também refere-se a costumes, a estabilidade. Então, nessa compreensão buscamos compreender a ética como disciplina que avalia o comportamento moral do ser humano. Então, todo comportamento moral é avaliado pela ética e pela metaética, como nós vimos na primeira aula. Como um ramo da filosofia, a ética vai tratar de categorias específicas. Ela vai trabalhar especificamente com categorias. Como ela é uma disciplina filosófica, ela tem os dados, ela tem as informações, e ela propõe soluções para as questões éticas cotidianas. Mas isso parte da percepção em que a ética ela é formada em determinados tipos de grupos. Passaremos aqui a estudar 3 dessas principais categorias. São várias. Mas, na verdade, existe apenas 3 fundamentais, ok? A primeira ética é chamada ética formal, conhecida também como ética teísta ou ética cristã. Essa categoria da ética tem sido identificada como a ética cristã ou a moralidade cristã. É tida como formal porque ela é rigorista. Você deve seguir-la à risca. É bom lembrar que a sociedade ocidental ela foi fundamentada, alicerçada nesse projeto, nessa categoria ética. Na ética cristã encontramos os princípios morais que forjam a sociedade ocidental. A ética cristã ela declara haver princípios eternos e imutáveis com valores divinos. Na ética formal existe a crença de que há absolutos éticos, padrões absolutos, que devem ser seguidos como normativo para a vida de todo homem que existe. Então, quando eu falo de ética formal, eu estou falando o seguinte, que a ética cristã impõe a sua concepção de valores éticos a todo o gênero humano, entender que todo homem deve seguir este padrão ético para ter uma vida melhor, para ser uma pessoa melhor, para viver de maneira melhor. A segunda questão é que a verdade é o padrão absoluto desta ética formal. Nessa categoria ética, sustenta-se que os princípios eternos, ou seja, aquilo que eles entendem como princípios eternos morais, são universais. O que isso quer nos dizer? Isso quer dizer que a moralidade e a ética são aplicáveis a todos os homens. Não existe aquela ideia de que o que é certo para você pode não ser certo para mim. Isso não existe. Não existe um relativismo ético na ética formal. E é curioso como cristãos, eles se comportam, você percebe isso na sala de aula, você percebe isso no ambiente acadêmico, você percebe isso na vida social como um todo, onde eles se propõem a entrar no discurso da relatividade ética ou moral, não relativismo moral. Nessa linha de pensamento, não existe espaço para relativismo moral tão comum no nosso tempo. Então, se você é cristão e pressupõe compreender algo da realidade, entenda que a sua postura ética, ela sempre será a de que não existe a relatividade moral. O que é certo para mim, também é certo para o outro, ok? E não a ideia que é dominante de que aquilo que é certo para mim pode não ser certo para você. Então, na categoria formal, se você é cristão, se você é teísta, se você acredita que existe um Deus absoluto, soberano em todas as coisas, se você frequenta alguma igreja, seja ela católica, seja ela protestante, seja ela evangélica, entenda que você é chamado a viver a ética cristã.
E a ética formal, ela é a priorística. Na ética teísta cristã, a moralidade não há espaço para uma espécie de ética que se aprende pela experiência. Em outras palavras, as pessoas não se tornam morais quando interagem com a sociedade ou com o meio, a chamada ética empirista. A ética cristã é sempre a priorista, ou seja, ela sempre pressupõe e ensina que todo valor moral ele é inato, você nasce com valor moral. Há um código moral implantado em você. No arcabouço ético, desenvolvido pelos cristãos, é que ele é inatista, ou seja, os homens já nascem com valor moral a ser seguido e a ser praticado. Então não tem aquela ideia assim, eu aprendo a ser moral, eu aprendo a ser ético, eu aprendo a me comportar com ética quando eu interajo com o outro. Isso não é verdade. Pelo menos para a ética formal. Na ética formal, você já nasce com valores éticos, que com o andar da carruagem vão ser aflorados e desenvolvidos. Agora a questão é, quais são as bases da ética formal? Onde ela está fundamentada? Nós podemos classificar as bases da ética formal como segue. Primeiro, ela é racionalista. O racionalista, eu quero dizer que ela é uma ética que implica na lógica do conhecimento e da moralidade dos inatos, ou seja, da moralidade inata, do conhecimento tácito que você tem. Quando eu falo que ela é racionalista, eu estou pensando primeiro naquilo que nós chamamos de epistemologia, no conhecimento. Nesse conhecimento há alguma questão de moralidade que é colocada em você. Ela também está fundamentada no conceito da chamada revelação imediata, onde o ser divino, ou seja, Deus, implanta sua lei no coração dos homens. Me perdoe, pastor, eu estou... Não posso ter nada. Então, a concepção da ética formal, o conceito do certo e errado é comunicado ao homem pelo senso divinitatis. O que é o senso divinitatis? É a semente da religião, ou a semente do divino, que é implantado no coração de cada homem, conforme nós lemos em Romanos, capítulo 2, versos 14 e 15, onde o escritor São Paulo diz que a norma da lei está gravada no coração do indivíduo. Essa palavra gravada, a palavra grega graton, significa esculpida. A lei é esculpida, ela é entalhada, ela está entalhada no coração dos homens. Então, o senso da divindade é colocado no coração do homem e o homem responde isso em ação moral. Ou seja, a lei de Deus, segundo a concepção ética formal, ela foi colocada não apenas nas tábuas de pedra, mas ela foi primeiramente inserida no coração de cada indivíduo. Agora também é dito que ela é construída sob a moralidade, aliás, sobre a moralidade do decálogo. Os 10 mandamentos, conforme registrado no livro supremo da fé cristã, que é a Bíblia Sagrada, todos nós sabemos disso, é o código ético-moral que deve ser aplicado a todos os homens. Por isso que os cristãos não têm uma cartilha, um código de ética. Em qualquer esfera não existe um código de ética para o cristão. Ou seja, não adianta você querer pegar um código de ética de determinada igreja, de determinado grupo religioso cristão, que você não vai encontrar. Você só vai encontrar no decálogo, nos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos são usados na fé cristã como sendo o padrão moral da moralidade ética. Ok? Seguindo aqui para a nossa segunda categoria de ética. A segunda categoria de ética é conhecida como ética relativista, ou ética situacional. Essa segunda categoria é importante para o nosso estudo e é conhecida como ética relativa. O relativismo moral em nossa sociedade segue bem de perto esta proposta, essa postura ética. Então, quando você fala de relativismo moral, o que eu estou falando de relativismo moral? Eu estou falando a quebra dos valores. Quando eu não tenho mais a ideia de valores, eu vou cair exatamente
e aquilo falando valores morais, eu vou cair no relativismo. Você vai ter que, geralmente, você assiste, por exemplo, Big Brother. Recentemente tivemos lá no Big Brother um caso de um casal incestuoso, pai e filha. Isso é o limite da barreira da moralidade, ok? Então, trata-se da ideia de que a realidade ela é mutável e que as experiências humanas são diversificadas, tornando-se assim um padrão da moralidade. Nesta estrutura ética, é dito que é impossível estabelecer qualquer norma absoluta. Para o relativista ético, todo discurso moral, como a norma universal, vou lembrar isso, todo discurso moral que impõe uma norma universal, para o ético relativista, ela é uma questão absurda. Você não pode falar em certo e errado, verdadeiro e falso, dentro de uma ética relativista, porque isso é absurdo para os éticos relativistas. A questão é, quais são as pressuposições básicas da ética relativista? Quais são os pressupostos? Quais são os meandros por onde eles caminham? Vejamos. Em primeiro lugar, a conduta ideal ela é a posteriori. Lembra lá, na ética formal, a conduta ideal ela é a priori, ok? Aqui ela é a posteriori. Na ética situacional, conhecida também como ética relativista, o comportamento moral só é possível através da experiência humana. Então, o meu comportamento, ele é fundamentado, alicerçado na questão da experiência do indivíduo. Ela não é imposta de fora, em outras palavras, Deus não dita as regras do jogo, ou seja, para o ético relativista ou situacional, o que vai determinar o meu comportamento é a situação, e não um padrão moral externo imposto a mim, como ensina a ética formal. Então, Deus não virá até mim, vai dar 10 mandamentos, as 10 leis, as 10 palavras dos sinais, para que eu obedeça. Não, ele não vai interferir nisso. Até porque um dos pressupostos que eles vão levantar é da liberdade, né? Então, a ideia seria exatamente essa, de que não há essa regra estabelecida por Deus, mas pela conveniência da situação e da experiência humana. E aí, a segunda característica disso, é decorrente da primeira, é que ela é infinita em sua essência. Ou seja, a ética relativista, ela é medida e controlada pela experiência individual. A experiência dita o comportamento humano. Argumentam que a ética pertence ao campo das ciências humanas. Não é o ramo da teologia, porque você parte do pressuposto que Deus intervém, então você está trabalhando com teologia, ou seja, com a ideia de que o estudo e o conhecimento de Deus são importantes para uma regra moral. E por essa razão não há absoluto da ética, porque Deus não interfere. O filósofo Herbert Arquitone, em seu livro Der Humanen Dilemma Findet Meaning in Life, ou seja, o dilema humano, procurando o significado da vida, declarou o seguinte, que a noção de que existe uma verdade absoluta gravada nos céus eternos, como ensinam muitos de nós, não é, como ensinaram muitos de nós, não é apenas uma falsidade, mas também ameaça ao desenvolvimento humano. Então, para o filósofo Herbert, no seu livro O Dilema Humano, em procura do significado da vida, procurando o significado na vida, né? Ele vai dizer que o fato de você ensinar que existe um padrão absoluto moral imposto pela divindade, por Deus aos homens, ele é uma coisa falsa e ameaça o desenvolvimento do ser humano. É claro que, se você for olhar a olhos nus, se você observar o padrão do relativismo moral que existe hoje dominante do mundo, você percebe que essa declaração aqui ela é primeiro incoerente, porque quem coloca o caos dentro da estrutura, né, do comportamento ético é o relativismo. Porque quando eu digo que não há verdade absoluta, eu não posso mais estudar nada no campo de moral e de ética. Filosofia nem pensar, porque a filosofia busca verdade. Buscar o que verdade se não há verdade.
Na proposta relativista, né, existem várias verdades que se encontram e se complementam. E por isso você não pode dizer ao outro, faça isso certo, faça isso errado. Um outro problema com essa argumentação aqui é, por exemplo, quando você vai discutir a questão da avaliação de um aluno na sala de aula. Ele vai ser avaliado numa prova e ele é reprovado porque ele errou uma questão. Mas que errou o quê? Se não é certo e não é errado, né? E seguindo aqui também a questão, a terceira característica desse tipo de ética são os princípios éticos não são universal e nem são eternos. Para o ético situacional, os princípios éticos têm aplicação no aqui e no agora. E não naquilo que foi dito antigamente, e nem muito menos tem valor permanente para todas as épocas. Ou seja, funciona para o momento, para agora, para a situação. Como eu vou me comportar em uma determinada situação? Alguém está querendo matar outra pessoa, se esconde na minha casa, é me indagado se a pessoa está lá, qual é o meu comportamento ético naquele momento? Ou, por exemplo, a proposta de propina para que eu desenvolva um determinado trabalho, ou a questão do plágio mesmo acadêmico, né? Alguém não tem condição de escrever um TCC, um trabalho de conclusão de curso, e aí procura você que tem uma certa capacidade de desenvolver melhor essas linhas de pensamento, e lhe oferece um dinheiro para que você faça aquele trabalho. Então, o ético situacional diz assim, você está precisando do dinheiro, é a sua necessidade premente, então você deve fazê-lo. Não importa as implicações éticas e moral, judiciais que isso vai acarretar sobre você. Até porque o se juiz e condenar está errado, porque não existe verdade absoluta, não existe certo ou errado. Entendem por onde caminha a ética relativista ou a ética situacional? É exatamente isso. Então, essa é a ideia. Não existe um valor permanente moral e ético codificado para o ser humano. E a questão da conduta ideal. Bem, ela varia de indivíduo para indivíduo. A minha conduta ideal, como nós vemos, né, que os filósofos buscavam a ideia de uma conduta ideal, então a maneira como eu me comporto está ligada à maneira como eu tenho moralidade. Então, para o ético situacional, os princípios éticos têm aplicação exatamente nessa esfera, dependendo das circunstâncias, ou seja, da situação, pessoais, culturais envolvidas, eu devo, de fato, me comportar de acordo com a situação e não com um padrão moral e ético que possivelmente, na verdade, supostamente existe, ok? A ética sempre estará em fluxo, ou seja, a ética, e aí é um problema para o ético relativista, porque você nunca vai saber quais são as bases da ética relacional na qual ela tem que ser alicerçada na atualidade. Primeiro, o empirismo, ou seja, a experiência determina o comportamento ético do homem. Então, é a experiência que vai determinar o meu comportamento. O pragmatismo, o que dá mais resultado imediato é o que é certo a ser feito em questão de ética e de moralidade. O humanismo, o homem é a medida de toda a conduta ética. Então, essa é a ideia que você vai ter na questão da ética relativista. Seguindo agora para a última categoria ética, tá? Ética dos valores. É uma categoria que fica no meio termo, entre o empirismo da ética formal e o posteriorismo, né? Desculpem. Ela fica entre o meio termo entre o a priorismo da ética formal e o posteriorismo ou empirismo da ética relativista. Quais são as ideias fundantes e fundamentais desse tipo de categoria ética? Primeiro, ele procura excluir o relativismo radical. Porque ele percebe o seguinte, que se você seguir o relativismo radical, não há moralidade, não há ordem, há anarquia. Ou seja, você não vai seguir a ordem da lei, você vai ultrapassar leis de trânsito, você vai praticar pedofilia, você vai praticar isso livremente em termos de sociedade. Você vai praticar furtos, assaltos, roubos, porque não há um padrão que proíba isso chamado de relativismo radical. Então, essa ética, a ética dos valores, vai propor que você deve rejeitar isso. Mas, ao mesmo tempo, assume que há valores imperativos que não são vazios, abstratos ou sem significados. Ou seja, existem valores absolutos nesse campo de ética.
Os valores éticos devem ser comprovados na experiência humana para serem reais. Ou seja, eles juntam aquilo que você conhece, recebe como valor e padrão ético, com aquilo que você aprende na experiência, né? E aí eles vão dizer o seguinte, que os valores éticos são constantes, duradouros, mas não são eternamente fixos, porque não pode ser fixado como uma regra moral, porque ela interage com a experiência, né? Terceiro, os valores, para eles, os valores se tornam deveres, que devem ser praticados como parte inerente da conduta moral, ou seja, todos os valores que têm de bem, de bondade, de amor, de retidão, devem ser praticados como algo inerente ao comportamento moral. Quais são as bases fundamentais dessa ética dos valores? São duas. A primeira delas é o racionalismo, é a moral inata, e o segundo, o empirismo, moral adquirida. Ok? Então, o que nós possamos, de alguma forma, compreender exatamente essa questão das categorias éticas, entendendo que tudo que é colocado para nós, em termos de ética, precisa ser avaliado, julgado. Em qual categoria você se enquadra? Na categoria formal? Na categoria relativista? Na categoria dos valores? E é bom lembrar que a categoria dos valores também está dominante também no meio acadêmico, porque se pressupõe que os valores, eles são algo que estão guardados para você e não pode ser trazido para arenas públicas. A ideia de fato e valor acabou entrando na mente das pessoas, né? Então nós precisamos entender isso.